Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Baldacil. Então, essa é a parte 2 do vídeo sobre o Titanic. Me recuso a falar Titanic. Bom, gente, só para mostrar para vocês, isso aí é a forma como eu me informo todos os dias em canais confiáveis, só para você entender como é que eu sou. Então, no vídeo anterior, eu cheguei a mencionar que o Frederick Fleet e o Reginald Lee, os vigias que estavam no ninho do urubu, estavam sem binóculos, porque o segundo oficial foi dispensado ainda lá na Inglaterra e acabou saindo com as chaves no bolso. Teve a explosão de gás, o incêndio da caldeira, que eles conseguiram controlar, mas que pode ter fragilizado o casco do navio. Os outros navios da área estavam enviando avisos de gelo no mar, que foram encaminhados para o capitão Edward Smith. Ele só mandou desviar um pouquinho para o sul, mas manteve a velocidade. O treinamento da tripulação com botes salva-vidas e como agir numa catástrofe foi cancelado, ninguém sabe por quê. E no fim, o primeiro comandante, William Murdoch, ainda tentou salvar, fazendo uma curva bem agressiva e pondo os motores em reverso, ou seja, volta para trás, marcha ré. Então, o Carpathia, quando ele recebeu o pedido de socorro à 00:20, ele estava a 58 milhas náuticas e levaria 3 horas para chegar. Os especialistas também disseram que uma colisão frontal e não, mas de bordo, teria evitado o pior. Eles não tinham visibilidade, estava escuro, o mar estava flat, sereno, sem ondas. Então aconteceu tudo isso. E aí tem umas histórias assim muito interessantes, inclusive assim, olha, o Olympic, outros vários navios conseguiram receber o pedido de socorro, mas eles estavam longe. O mais próximo era o California, só que eles desligavam os equipamentos de comunicação durante a noite. Carpathia ainda tentou, né? O que os camareiros e outros funcionários fizeram? Eles bateram nas portas dos camarotes e pediram para que todo mundo fosse pro deck de bote salva-vidas, levando apenas o necessário. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. A turma da terceira classe também foi avisada, mas eles falaram, aqui tá quentinho, a gente vai sair lá para aquele frio. Infelizmente, a hora que eles perceberam, eles já estavam com água no pé. E então eles saíram correndo naquele labirinto de corredores e não conseguiram se salvar. A maior parte das vítimas foi da terceira classe, porque as grades, os portões de grade que separavam as classes estavam todos trancados. Sabe aquela coisa para não deixar o pobre chegar perto? Ela também tinha isso. Então tá. Os engenheiros e funcionários que cuidavam da caldeira e de tudo mais, eles trabalharam incessantemente, sem parar, para tentar salvar. Liberavam o vapor pelas chaminés para evitar a explosão. E trabalhando, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Mas você não falou lá no começo que tinham uns compartimentos estanques? Sim. Só que tem mais um detalhe que os engenheiros sabiam
talvez o Mr. Snay soubesse, mas também até 4 compartimentos danificados, o navio teria aguentado e chegado até o destino. Foram 5. Um a mais foi o suficiente para afundar o Titanic. Então, nisso, além da terceira classe, nenhum desses heróis que tentaram até o último momento salvar o navio, salvar as vidas, nenhum sobreviveu. Assim como os músicos que ficaram até o fim tocando para tentar acalmar os passageiros naquele desespero todo. Nenhum músico sobreviveu e o mais jovem deles tinha só 20 anos. Uma cidade lá construiu um memorial para todos os heróis que ficaram até o fim, trabalhando, tocando e fazendo de tudo para salvar vidas. Quanto ao capitão Edward Smith, a única coisa que esse homem fez foi desviar um pouquinho para o sul, lembrando bem um certo capitão que nós conhecemos por aqui, né? Mas deixa quieto que isso não é o assunto para o momento. Então, gente, contando todas essa sucessão de erros e gente que tentou desesperadamente salvar, tem algumas outras histórias assim, algumas tristes, outras interessantes, como por exemplo, tinha um japonês a bordo. O nome dele era Nasabumi Hosono. Ele estava estudando justamente na área de engenharia naval e estava indo para Nova York. Ele, como todo bom asiático que se preze, ainda mais japonês, ele manteve respeito e deixou que mulheres e crianças saíssem. No final apareceu um bote com 2 lugares. Um cara pulou e ficaram chamando, vem, 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 ele acabou pulando, ele sobreviveu. Foi a desgraça da vida dele, porque japonês não encara muito bem isso, né? Foi como se ele fosse um covarde que tomou lugar de uma criança e de uma mulher. E foi perseguido a vida inteira, a vida dele foi assim, um sofrimento, como se ele fosse o vilão do Titanic. Quando ele faleceu, a família encontrou uma carta onde contava toda a história. Aí tentaram pedir perdão para ele, mas já era tarde, né? E aí entram algumas histórias bastante interessantes, como a da Molly Brown. A Molly era uma socialite americana. Ela conseguiu entrar num bote salva-vida. Ela convenceu o pessoal do bote a deixar mais gente entrar. E quando ela chegou em Nova York, ela era rica, socialite. Ela começou a fazer reuniões para angariar fundos para as vítimas e para as famílias das vítimas. Claro, para os pobres. E ela foi muito bem sucedida nisso, então ela ficou conhecida como o anjo do Titanic. O nome dela é Molly Brown, qualquer hora eu faço um vídeo sobre ela. Além da Molly, tem uma moça que ela ganhou o apelido de Senhorita Inafundável ou Miss Unsinkable. Ela se chamava Violet Constance Jessop. Ela era uma enfermeira de descendência argentina. Essa mulher tem uma história assim que chega a ser absurda, porque ela sobreviveu ao Titanic. Aí um tempo depois, ela sobreviveu a uma colisão do navio Hawke, que significa águia. E em 1916, ela já estava trabalhando na Cruz Vermelha Inglesa, a bordo
do Britannic, que originalmente era o Gigantic, que tinha virado um navio hospital. Ele foi torpedeado pelos alemães e ela sobreviveu. E viveu mais alguns anos como uma enfermeira da Cruz Vermelha. Também é outra que eu pretendo fazer vídeo sobre ela porque a história me chamou a atenção. Aí tem uma história de um armênio chamado Vagniak Bivrat. Ele era filho de um escritor e editor, e ele era publicitário. E ele tentou várias e várias vezes ir para os Estados Unidos para vender os livros que o pai dele escrevia e publicava. Só que a embaixada sempre negava o visto por causa de problemas de saúde que ele tinha. Não se sabe. Ele tinha 25 anos e quando ele entrou no Titanic, ele estava vestido com roupas da moda usada nos Estados Unidos, o chapéu, o paletó, calça, sapato, todo produzido, todo fashionista. E ele falava francês, então ele ficou amigo do Morin, que era um francês, eles ficaram muito amigos. E ele contou uma história meio diferente, que eles ouviram. Eles estavam dormindo nos beliches, ele estava na 3ª classe, e eles ouviram um estrondo e um solavanco que jogou todo mundo da cama. Ele e o amigo saíram correndo para ver o que era. Os dois, ele pegou o passaporte e o pouco dinheiro que ele tinha, colocou num saquinho no bolso do paletó. Pegaram colete salva-vidas e eles nadavam muito bem, pularam. Ele ficou tentando, logo que ele pulou, foi a hora que o navio se partiu, formou uma onda imensa, eles se separaram, nunca mais se viram. Mas o Vagniak, ele tentou entrar em botes salva-vidas que supostamente ainda tinha espaço, que dizem que os botes saíram com capacidade inferior à que eles suportariam. E nessa história, ele tentou, o pessoal não deixou, supostamente ele bateu com a cabeça num bote, deram uma remada na cabeça dele, e ele não viu mais nada. Ele acordou num hospital com uma senhora dizendo: meu filho, você está vivo, isso é um milagre. Essa senhora era nada mais nada menos que a senhora Astor, que tinha perdido o marido no naufrágio, e ela ficou assim, ela meio que adotou o rapaz de 25 anos. Quando ele saiu do hospital, ele foi para a casa dela, ficou um tempo com ela. Ela cuidou dele e ela tinha guardado o passaporte e o dinheiro dele, deu na mão dele. Aí ele escreveu um livro sobre a história e o pai conseguiu mandar os livros que ele queria que vendesse, ele vendeu, fez o trabalho dele todo bonitinho. Mas ele dizia que ele achava que alguma coisa tinha batido e feito a explosão e não era o iceberg. Até levantaram a hipótese de torpedos alemães, mas naquela época os submarinos alemães não aguentariam chegar até aquele ponto. Tudo bem, depois o netinho da Vitorinha, o Wilhelm, filho da Vicky, ele torpedeou o Lusitânia. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso, porque ele se meteu contra os primos, né? O rei da Inglaterra e o czar da Rússia. Ele era todo complicado. Tem um vídeo sobre ele aqui. Então, o que acontece? Esses foram alguns casos, assim, de interessantes que aconteceram. Agora, tem uma história muito bizarra. Eu já fiz um vídeo sobre a invasão marciana do Orson Welles, baseado no livro do H.G. Wells,
A pontinhos dos mundos, né? Que não pode falar a palavra aqui. A Briga dos Mundos. E tem um livro do Morgan Robertson, um escritor estadunidense, publicado em 1890. O nome do livro, ele tem o subtítulo Futility, que é a futilidade, ou The Wreck of the Titan, o naufrágio do Titã. Um navio de luxo que numa noite de abril se choca com um iceberg, parte ao meio e naufraga. Mais uma coincidência bizarra da história, o nome do capitão também era Smith, como Edward Smith, do Titanic. Então, gente, coincidências ou não, a coisa é mais bizarra do que parece. E é lógico, foi uma sucessão de erros. O iceberg foi apenas o pico da história. Teve o incêndio, a fragilidade suposta do aço depois do incêndio. Não tinha chave para o armário dos binóculos. Não foi feito o treinamento. O capitão mandou só dar uma desviadinha para o sul. Já de saída, o navio quase colide com outro. E é claro, né, o Sr. Isniak, ele sobreviveu, mas caiu em desgraça pro resto da vida. E engenheiros depois falaram que eles viam a necessidade dos botes como algo crucial. Enfim, essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostou muito, compartilhe nas suas redes. Por favor, ajude o meu canal a crescer. E eu agradeço de coração para vocês que sempre estão aqui. E eu vou mandar um beijão muito especial para a Laurinha. Eu vou mandar um beijão especial para Cris, para Priscila, para Terezinha, para o Bento, para a turma que está sempre aqui. Gente, beijos, até!